Olá, sou a Ariana e este é o meu segundo vídeo no canal para os meus estimados 6 subscritores. Tu não viste o meu primeiro e último vídeo, não sabes que nós estivemos em Marrakech e fomos fazer uma excursão pela Cordilheira do Atlas. A Cordilheira do Atlas fica em Marrocos e é um destino famoso pela sua tranquilidade e beleza. Mas em dezembro de 2018, este cenário paradisíaco foi palco de um crime brutal que chocou o mundo. Louisa e Maren, duas jovens escandinavas apaixonadas pela aventura e pela natureza, decidiram partir numa viagem para Marrocos. Elas decidiram acampar na Cordilheira do Atlas, nas montanhas, fora da parte normalmente recomendada para os turistas. As jovens só não sabiam que esta seria a última viagem das suas vidas. Infelizmente, na manhã de 17 de dezembro de 2018, foi feita uma descoberta bastante trágica. Os corpos das jovens estavam decapitados dentro da tenda em que estavam a acampar. E tudo isto aconteceu na vila de Imlil, exatamente onde nós estivemos. O assassinato foi bastante brutal e cruel e as autoridades começaram a investigar imediatamente, até por terem sido duas turistas, até pela pressão mundial. Rapidamente, as autoridades chegaram a 3 homens, 3 cidadãos marroquinos que alegaram que estavam a agir em nome do Estado Islâmico. Mas as autoridades não acreditaram muito nessa versão ou nessa justificação para o crime que tinham cometido e continuaram a investigar. Os especialistas que estavam a trabalhar nesta investigação começaram a questionar se de facto o crime tinha motivos ideológicos ou se tinha sido um crime aleatório, super bárbaro, sem qualquer tipo de justificação. Começou a tornar-se evidente que os assassinos podiam estar a usar o tema do terrorismo para causar um impacto maior. Para ajudar a tudo isto, foi descoberta a ligação de um homem com dupla nacionalidade, suíça e espanhola, que estava a recrutar marroquinos para realizarem ataques contra estrangeiros. Em menos de um ano, os assassinos já estavam a ser julgados. Em julho de 2019, os criminosos foram presos e julgados por um tribunal antiterrorista em Salé, Marrocos. Os 3 principais criminosos receberam pena de morte e um cúmplice recebeu uma pena de prisão perpétua. No entanto, é muito pouco provável que os 3 cabecilhas tenham de facto sido sentenciados à morte. Isto porque desde 1993 que foi aplicada uma moratória no país e, portanto, deixou de ser praticada a pena de morte. Este caso levantou vários debates sobre a segurança dos turistas, a radicalização e a criminalidade. E esta tragédia marcou um ponto turístico tão bonito de uma forma tão negativa e pesada. E infelizmente, como o mundo está, nós devemos evitar de sair das rotas consideradas oficiais. E para fazermos algum passeio, numa rota que não seja oficial, devemos fazê-lo sempre acompanhados por um guia local, ou pelo menos por viajar com um grupo maior. E agora vou deixar-te algumas recomendações de segurança. Eu tive que pesquisar bastante, muitas destas recomendações eu não tinha sequer conhecimento, principalmente a primeira, foi uma novidade para mim. Portanto, guarda este vídeo, porque quando fores a Marrocos é só voltares a ver. Em primeiro lugar, registra a tua viagem na aplicação Registro de Viagem. Isto é muito importante. Eu não fazia sequer ideia que esta aplicação existia. Eu penso que é uma aplicação dos serviços de segurança internos de Portugal. É capaz de existir para outros países também. E para te certificares se deves ou não registar nesta aplicação, tu podes verificar da Embaixada de Portugal quais é que são as recomendações para o país para onde tu vais. E se o teu país for um dos que consta na aplicação do registro de viagem, vai aparecer lá essa recomendação. Portanto, o que é que nós fizemos? Colocámos lá a nossa data de ida, colocámos a nossa data de regresso, temos lá também um campo para colocarmos os nossos dados pessoais, por exemplo, o número do passaporte, qual é que é o país para onde vamos, e temos uma caixinha específica onde podemos colocar informações adicionais. O que é que eu coloquei lá? Eu coloquei os passeios que ia fazer, o hotel onde ia ficar hospedada, mais ou menos os dias e horas em que eu ia estar e onde é que eu ia estar. Por exemplo, no dia em que eu fui para a Cordilheira do Atlas, eu nessa aplicação coloquei lá que naquele dia, entre X de horas e Y de horas, eu ia estar na Cordilheira do Atlas. E coloquei também qual a empresa à qual eu comprei aquela excursão. Isto é importante porque, se alguma coisa acontecer, é muito mais fácil para as autoridades conseguirem encontrar-te, conseguirem saber qual foi o último ponto em que tu estiveste. Isto vai facilitar todo o processo. Portanto, por motivos de segurança, e até vamos supor que acontece alguma coisa no país, vai ser mais fácil para as autoridades nos ajudarem. Portanto, saca esta aplicação. Cuidados de saúde. Certifica-te que tens as vacinas em dia. E se tiveres crianças, ainda é mais importante.
Para além disso, evita de consumir alimentos ou bebidas em locais que não te transmitam tanta confiança. Tem cuidado com as tatuagens temporárias. Por exemplo, as tatuagens de hiena. Tens que ter a certeza do local no qual estás a fazer aquelas tatuagens. Por exemplo, na Medina, algumas senhoras utilizavam a mesma agulha para tatuar toda a gente. Portanto, aquelas senhoras em específico não eram o melhor local para tu fazer a tua tatuagem de hiena. Cuidado com os animais e com as suas picadas. Por exemplo, em Marrocos há muitos animais de rua, principalmente gatos. Evita tocar nos animais, porque eles podem te morder e podem transmitir raiva. Em áreas rurais e desérticas, por exemplo, se fores fazer um passeio pelo deserto, tem cuidado com os escorpiões e com as serpentes. Em termos de segurança pessoal, Marrakech, que foi onde eu estive, é bastante seguro. No entanto, nós tínhamos alguns cuidados, evitávamos ir para ruas que não tivessem nenhum tipo de movimentação. Lembra de ter sempre a tua mochila para a frente, se bem que nós não tivemos nenhum tipo de razão de queixa. Nós tivemos os nossos cuidados, até porque estávamos com crianças, portanto ainda tínhamos mais cuidado. E fica atento a especiais burlas, principalmente em locais mais turísticos da cidade. Por exemplo, se alguém te disser, vem só comigo ali, eu levo-te ali, vou-te mostrar um local super giro que só os locais é que conhecem. Não vás. Não vás. Lembra-te de mostrar respeito pela cultura local. Marrocos tem uma cultura muito diferente da nossa. Tem práticas e costumes e até a parte religiosa é um pouco diferente da praticada em Portugal. Portanto, lembra-te de teres uma maior atenção à maneira como te vais vestir e evita as demonstrações públicas de afeto. Em termos de dinheiro e pagamentos, eu recomendo que tu pagues tudo na moeda local, que é o dirham marroquino, ou na sigla MAD. Tenho uma dica para ti: se tu tiveres conta no banco Active Bank, há uma opção em que tu pagas, se não me engano, 3,90€. Podes cancelar logo a seguir e assim utilizas só durante aquele mês da tua viagem e tu vais pagar zero comissões. Portanto, assim que chegas ao aeroporto, podes ir logo levantar dinheiro com o teu cartão e assim não vais pagar comissões. E para além disso, está incluído também um seguro de viagem. O que é espetacular, é 2 em 1. Eu amei. Se quiseres mais informações, podes comentar e eu envio diretamente como é que isto funciona. Evita pagar as coisas com o cartão, tenta pagar tudo com dinheiro e não compres nada sem negociar. Eles vão sempre apresentar um preço altíssimo, a não ser que seja em lojas oficiais, a não ser que seja no hotel, aí não dá para negociar. Tudo o resto, negocia tudo. Em termos de transportes, eu não conheço nenhuma aplicação que dê para utilizar lá, porque todas aquelas que eu vi na net antes de ir, nenhuma funcionou. Não consegui utilizar nada. Os transportes que eu utilizei em termos de transfer de e para o aeroporto, eu contratei na Booking. Para me deslocar lá, a maior parte das deslocações foram a pé. As que não foram a pé foram através dos táxis oficiais e eles têm todos lá a dizer táxi. Também podes negociar os valores do táxi e deves, porque quando eles veem que são turistas, eles esticam-se à grande. Felizmente, nós negociamos tão bem que pagámos sempre o valor dos locais. Inclusive, eles disseram: vocês são difíceis, vocês são difíceis. Portanto, negociem tudo. E nas excursões, utilizávamos o transporte que já estava incluído na excursão. Portanto, supostamente existe uma aplicação estilo Uber para eles, mas nenhum dos locais sabia sequer o que é que era e quando tentei fazer o download também não consegui utilizar. Eu não recomendo que tu alugues um carro. E atenção, é bastante apelativo, porque os valores são baixíssimos. Fica tipo, para uma semana, que foi o tempo que nós estivemos lá, ficávamos em 40€ o aluguer do carro, para os dias todos. E o combustível lá é mais barato do que aqui. No entanto, o trânsito lá é uma loucura. Se tu fores louco e quiseres ir conduzir para lá, força, mas tens de estar bastante atento às regras de trânsito, que são zero. A regra de trânsito lá é: queres virar, apitas. Queres virar outra vez, apitas. Queres andar, apitas. Assim que o sinal está quase a passar para verde, apitas. Passadeiras não paras. Portanto, as regras são essas. E este foi o caso de hoje. Foi um misto de emoções estar naquele local e saber o que é que tinha acontecido. Continuo a achar que vale a pena visitar, a menos que vás com crianças. Se fores com crianças, não visites, porque é muito cansativo, um terreno bastante íngreme, portanto, são montanhas, não é? Mas não te esqueças destas dicas de segurança que eu te deixei, portanto, mantém-te em segurança e até ao próximo vídeo.